Existe uma crença de que Enoque, Elias e Moisés estariam vivos ainda. Rosh Ishai, essa crença procede, essa crença teria base na Torá ou em qualquer um outro escrito bíblico para se fundamentar? De maneira alguma. Então a gente tem que analisar o seguinte. Aliás, eu quero fazer uma observação. A crença de que Elias e Enoque estão vivos, uma corrente religiosa defende isso. A outra corrente diz que Moisés ressuscitou. Não há nenhuma prova bíblica de que Moisés ressuscitou. Moisés morreu e foi sepultado. Agora, Enoque e Elias, nós temos a questão do traslado, do arrebatamento deles. Então aí há que se analisar, né? Então, de acordo com a escritura de Hebreus, o livro de Hebreus, da Brit Hadashah, no capítulo 11, nós temos ali então uma lista de personalidades de fé, vários personagens de fé ali, e depois o escritor acrescenta outros que foram cortados pelo meio, perseguidos, torturados. Então, uma lista com nomes e outros que nem nomes foram citados. E o texto diz que todos estes, em Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, diz assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Todos estes heróis da fé não alcançaram a promessa. E naqueles Eles morreram crendo, vendo a promessa, mas não alcançaram. Todos eles. E aí inclui Enoque. Nesse mesmo capítulo, que foi lido, no versículo 5 fala: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, né? E não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho que agradara a Deus. E no versículo 13 menciona que todos, que se é todos, inclui Enoque. Então, se Deus o transladou, mas ele morreu. Deus não o transladou para o céu. Não fala que Deus colocou ele no céu, não. Fala que ele foi transladado para não ver a morte. Mas ele morreu, assim como Elias também morreu. Mas por que não ver a morte? Provavelmente pela mesma questão de Elias. Ele estava sendo talvez perseguido por ter alcançado o testemunho. A gente sabe que a geração que Enoque viveu era uma geração perversa, né? E provavelmente por ter alcançado bom testemunho diante de Deus, os homens não quisessem matá-lo, né? A gente vê que a transgressão ali havia se multiplicado nos dias de Enoque, né? Então, provavelmente Deus o transladara, o separara dos demais homens, e ele lá então teve uma vida até que morresse, né? Depois toda aquela geração seria morta pelo dilúvio, né? E sobraria apenas Noé e a sua família. Então, a gente vê que ele provavelmente foi transladado para não ver a morte, para não ser assassinado. Foi o caso de Elias também, que estava sendo perseguido naqueles dias também. Então aqui é bem claro, você veja bem, no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 5, né, fala de Enoque, né? Exato. Que foi trasladado. E no 13 fala: e todos estes morreram na fé, incluindo Enoque. Porque ele tinha que dizer, com exceção de Enoque, todos estes morreram, Exato. sem terem recebido as promessas. Mas não disse, o escritor disse: todos estes morreram na fé, o que inclui Enoque. Exatamente. Olha, veja bem, sem terem recebido as promessas. Então veja, nenhum daqueles heróis da fé, de que cita Hebreus 11, nenhum deles recebeu promessa. Por quê? O versículo diz: para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Quer dizer, Deus não começa a fazer uma festa agora e vai chegando gente. A festa é todo mundo junto, né? Então, esses santos, esses heróis da fé, eles vão ser aperfeiçoados junto com todos os demais, né? Na vinda de Yeshua, no tempo da recompensa dos santos. Então ninguém está na frente, não está lá Elias, não está lá Moisés, não está Enoque, todos estão mortos
no pó da terra, como a gente já falou, dormindo, esperando a É ressurreição. mais ou menos como quando a gente distribui o kiddush do vinho, né? Eu gosto de fazer essa metáfora. E todos primeiro pegam da sua taça de vinho, para que só após todos dissermos juntos, Lehaim, a vida, todos podem participar daquele vinho. Trazendo isso para a metáfora da ressurreição, é a mesma coisa. Quando Deus disser a vida, os mortos ressuscitarão, né? E juntamente com os que estiverem vivos, que serão transformados, receberemos todos juntos o galardão. Nunca um na frente do outro, mas todos de uma só vez no retorno do Mashiach. Nós comentamos aqui sobre Enoque e sobre Elias. Mas e Moisés? Moisés foi visto numa visão junto com Elias e Yeshua, lá no monte. Moisés naquela situação estava vivo? É interessante quando você vê Moisés e Elias ali, que nos faz lembrar a nossa posição sobre as duas testemunhas, né? Que Elias representando a lei, né? Exato. E Moisés representando os profetas. Quer dizer, os dois personagens apareceram ali naquela visão. Agora, aquilo ali, o que aconteceu foi o seguinte, no Monte da Transfiguração, né? Sim. Aquilo ali foi o seguinte, inclusive eu tive a oportunidade de ir a Israel, estive nesse monte, e lá tem um templo, e os dois personagens, é o templo de Moisés e Elias, tem lá no alto, né, fazendo menção disso aqui. Mas interessante é o seguinte, que alguns dias antes, se você ler aí nas escrituras, você vai encontrar assim, em Marcos diz assim, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e levou-os sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E suas vestes tornaram-se resplandecentes e em extremo brancas, como a neve, tais quais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. É interessante nós notarmos o seguinte, que Yeshua fala para eles que eles iam ver o Filho do Homem, o próprio Yeshua, vindo no seu reino. Alguns que ali estavam, entre os seus discípulos, iriam ver isso. Nós sabemos que todos eles morreram, Pedro, Tiago e João, inclusive. Sim. E Yeshua não veio. Então isso aconteceu na transfiguração. Então quer 6 dias dizer... depois ele se transfigura como vindo no reino dele, com esses dois personagens, Moisés e Elias, se manifestando a alguns dos discípulos, Agora, seja os 3 discípulos. Agora ali nós temos... Pode falar. Por favor. Não, nessa situação, eu até gostaria, me chamou a atenção, nessa situação da transfiguração, então o único, aliás, que estava vivo ali era Yeshua. Moisés e Elias ali estavam então representando os demais santos, os demais salvos que estariam no reino com Yeshua. Se nós quisermos entender as duas testemunhas, nós vamos entender a primeira aliança e a segunda aliança. Agora, Moisés tem uma outra coisa. e os profetas. Nem o próprio Mas Yeshua... não estavam ali em pessoa. Não. Nem o próprio Yeshua, naquela visão, era Yeshua naquele tempo. Porque ali fala que eles estavam com vestes resplandecentes que nem um lavadeiro poderia lavar. Yeshua tinha vestes normais, de seres humanos. Então, ali está falando de um momento futuro. Eles tiveram uma visão com 3 personagens, né? Depois a gente vai ver isso. Yeshua, Moshe e Eliyahu Hanavi, né? Jesus, Moisés e Elias. Agora ali tem duas coisas que a gente pode entender. Primeiro, eles tiveram uma visão falando do reino, e no reino todos vão ressuscitar, inclusive Moisés, inclusive Elias. Então, bem provavelmente, Elias e Moisés farão parte lá de alguma coisa e terão acesso a Yeshua. Né? Então, está falando da ressurreição. O texto diz aqui. Exato, que é uma visão. Agora, tem uma outra menção que se podia fazer também, é de que esse Moisés e Elias representam as 2 testemunhas citadas em Apocalipse, né? E que no seu reino estariam ao lado de Yeshua Moshe e Elias, representando a parte de Israel natural, que até os dias ainda não crê em Yeshua, mas que preservou a Torá e que nos últimos dias será salva por reconhecer o Messias, e Elias, como sendo a congregação da nova aliança, que crê em Yeshua, que guardou a profecia, que foi para o deserto, foi sustentada no deserto, assim como Elias, e que também estará no reino de Yeshua. Então, pode ser 2 coisas. Agora, como o Rosh falou, no versículo 9,
né? Mateus 17. De Mateus 17, diz o seguinte. Mateus 17, versículo 9. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então isso significa o quê? Que aqueles dois personagens, Moisés e Elias, que estavam ali, não era, na verdade, Moisés e Elias, mas apenas uma visão. Uma visão. Né? Então não pode ser tomado como base este texto para dizer que eram Moisés e Elias no sentido literal, estavam ali vivos. Aquilo era apenas uma visão. Assim como no livro de Apocalipse, por exemplo, nós temos várias visões de coisas que ainda vão acontecer, mas que João viu naqueles dias. O fato de João estar vendo ali não significa que aquilo estava ocorrendo na realidade. Então eles tiveram uma visão antecipada de Yeshua vindo no seu reino. E viram Moisés e Elias. Mas na verdade Moisés e Elias estavam e estão dormindo no pó da terra até hoje. Agora existe, com relação a Elias, existe uma carta que ele enviou para um determinado rei, alguns anos após este traslado dele. Nós temos essas informações, Roche, na Bíblia, o texto, podemos conferir o texto? Sim, todos nós sabemos que Elias, diante daquela pressão de Acabe e Jezabel, e ele reclamando constantemente, chegou uma época que o Eterno resolveu que ele deveria sair de cena. Certo. E o ministério dele passaria para Eliseu. Né? E assim aconteceu. Né? Ele foi trasladado, não foi para o céu, como muitos entendem, ele foi trasladado nas alturas. É claro, saiu da nossa cabeça para cima aqui é céu. Sim. Né? Ele não foi para o céu que todo mundo imagina que é, né? Ele foi para as alturas. E ele não foi, inclusive, no carro de fogo. Né? Todo mundo fala que Elias foi levado num carro de fogo. Não está escrito isso. Ele foi separado de Eliseu por carros de fogo. Mas, na verdade, Elias foi trasladado num redemoinho. Vento. Esse detalhe é interessante. Ele foi. Agora, você sabe que ar precisa de ar, de vento, para ter um redemoinho. E Elias foi, através daquele redemoinho, ele foi levado às alturas e foi levado para algum lugar. E, curiosamente, você encontra depois os discípulos de Eliseu querendo procurar Elias nas montanhas ou nos vales. Eles viram o redemoinho levando Elias. E por que eles sugeriram para Eliseu, vamos procurar o seu senhor na montanha ou nos vales? Porque eles não viram Elias desaparecer para cima, eles viram Elias se deslocar no redemoinho, na direção das montanhas, e eles queriam procurar Elias lá. Isso é uma prova de que Elias não subiu aos céus, Elias foi trasladado. Agora, naquela questão dos reinos ali, entra cerca de 10 anos depois, até eu quero dizer para o nosso telespectador que esse estudo está no nosso site, israelitas.com.br. Se você tiver interesse, tem esse estudo no site com um mapa mostrando direitinho a cronologia desses acontecimentos. Cerca de 10 anos depois do traslado de Elias, Elias, manda uma carta repreendendo um rei. E o rei morre 2 anos depois, conforme as palavras de Elias. E você pode encontrar isso em 2º livro de Crônicas, 21, versículo 12, que diz assim: então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, de teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. E aí vem, e o versículo 15 diz: tu também terás uma grande enfermidade, por meio de um mal nas tuas entranhas. E, finalmente, então, ele vem a morrer dessa enfermidade. Agora, o versículo que fala que eles queriam procurar Elias está no 2º livro de Reis, 2,16, né? Que eles dizem aqui na última parte, diz assim:
pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em alguns dos montes ou em alguns dos vales. Então você tem a carta, cerca de 10 anos depois, quer dizer, se Elias estava no céu, como é que ele ia mandar a carta do céu? Agora, Rocha, eu gostaria de frisar bem esse assunto. Vejam, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo. Está escrito aqui. Não foi arrebatado no carro, como se ouve muito no meio evangélico. E aí, Roche, tá Me chama a aí atenção você isso vê aí. como é que as pessoas se equivocam. Essas pessoas que acham que entendem da Bíblia, que muitas vezes ligam para nós, até atacando-nos, né? Aonde que está o entendimento desse povo? Né? Todo mundo fala que eles foram levados, que Elias foi levado num carro de fogo e não está escrito. Olha só, aqui, telespectador, presta bem atenção no que eu vou ler. Lendo aqui na Bíblia Hebraica, você pode ler na sua Bíblia, João Ferreira de Almeida, que você conhece. Está escrito assim, versículo 11 do capítulo 2 do segundo livro dos Reis. E quando eles estavam indo, andando e falando, eles quem? Elias e Eliseu, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Ok? Os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Redemoinho. Ele subiu supostamente aos céus, num redemoinho. Agora veja bem. Na Bíblia hebraica, na versão hebraica da Bíblia, não na Bíblia hebraica, na versão hebraica, no texto hebraico da Bíblia, fala que ele subiu, foi transladado, ou foi arrebatado, subiu num redemoinho do céu. E não ao céu, ou para o céu, num redemoinho. Ok? É uma crença muito divulgada, tanto no cristianismo, vale dizer, até mesmo no judaísmo, de que Elias esteja no céu. Elias não está no céu. Elias não subiu ao céu. O redemoinho é que era do céu. Provavelmente um redemoinho lá o pegou. E só pode ter redemoinho se tiver ar. Exato. Isso significa que você sabe que se se subirmos a uma certa altura aqui, acaba o ar. Exato. Então até onde foi Elias? Exatamente. Né? Se de repente acaba o ar. Se nós pegamos o avião tem que ser pressurizado, tanto para Porque manter o ar a pressão, quanto para manter a respiração em boa ordem. Então, E ele não vai para fora da atmosfera. Então ele subiu, supostamente, foi arrebatado, e até ele não foi mais visto após passar as montanhas, após passar o vale, o horizonte. Provavelmente ele foi levado quando chegou num certo ponto, como mais ou menos algo que está voando, um avião, e você já não vê mais atrás da montanha. Não, vamos procurá-lo atrás da montanha, deve ter caído em algum vale, né? Porque eles não o viram mais, mas ele não diz que foi ao céu. Aí vem a carta, né? Agora veja bem uma outra coisa interessante sobre Moisés, né? Moisés está escrito, veja bem, o Salmo diz assim, o Salmo 89, 48. Que homem há que viva e não veja a morte? Está aqui. Só Yeshua, né? Mesmo assim ele morreu. Mesmo assim, ninguém pode viver e não morrer. Que homem há que viva e não veja a morte? E diz aqui então em Deuteronômio 34, versículo 7, era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos se escureceram, nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Morreu. Então, que Moisés está vivo, isso é conversa. Veja bem, telespectador, que nós temos visto aqui o estado dos mortos e que não pode haver intercessão dos vivos pelos mortos, e também que Moisés e Elias morreram assim como morrem todos os mortais. E ressurreição tem alguma relação com reencarnação? E diante disso, como fica a vida eterna? Fique conosco e no próximo bloco nós estaremos vendo estes assuntos.